Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Equita Mais. Dessa vez a gente vai conversar, bater um papo, eu e vocês. Vamos dar uns 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. Boa noite, Thaís, boa noite, Tulinho. Seguinte, pessoal, separei aqui 3 coisas super importantes para a gente poder falar um pouquinho hoje, que melhoram o seu rendimento durante o percurso, tá? Então, essas 3 coisas, se a gente conseguir trabalhar sempre, isso vai fazer com que o nosso desenvolvimento dentro de um percurso, dentro de uma prova, num treino, possa ser muito melhor do que o esperado, certo? Eu vou começar falando aqui, porque a live vai ficar salva, então o pessoal que ainda não entrou, que for entrando, vai poder assistir a gente aqui depois no nosso Instagram, e depois eu vou colocar essa live lá no nosso YouTube também. Tá, então a primeira coisa primeiro tópico que eu coloquei aqui é trabalhar a base sem pensar que é básico, né? Todo mundo, muitas pessoas, o que elas fazem? Elas pensam que a base é básico, é coisa de iniciante. Eu não vou trabalhar um trotinho sem estribo, não vou trabalhar meu cavalo em linha reta, não vou trabalhar melhorar um círculo, por conta que são coisas muito básicas que você deveria estar aprendendo na escola, por exemplo. E não necessariamente isso é coisa básica, né? Então, assim, eu gosto de frisar muito essa ideia da base. Por quê? Porque quando a gente cria uma base sólida, tanto de um cavalo jovem quanto de um cavaleiro, né, que a gente dá as aulas, essa pessoa ou esse cavalo, eles têm um futuro muito mais certeiro, sabe? Tipo, vai ser muito mais difícil errar, vai ser muito mais fácil chegar aos objetivos, né? Agora no começo do ano a gente ainda fala bastante, qual que é a sua meta, o que você quer alcançar no final do ano e tudo mais. Então, essa ideia da base sólida ajuda você a chegar nos seus objetivos. Muito boa noite, Gabi, Fabiana, boa noite. Boa noite, Fer, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar aqui uma pergunta, a gente responde. Se vocês quiserem também, é só mandar algumas perguntas depois da live, lá na nossa DM, que a gente também vai responder. Então, essa parte da formação da base, eu acredito que seja, se não for o mais importante, é uma das coisas mais importantes que eu vejo assim na formação de um cavalo e na formação de um atleta, tá? E o segundo tópico que eu coloquei aqui seria focar em melhorar a condução entre os saltos e não somente saltar mais alto, certo? Por quê? Por que isso é tão importante? Isso acaba pegando bastante também, um pouco ligado, né, com o primeiro tópico da base, porque uma base bem feita, ela te dá uma ideia de condução, te dá uma ideia de o cavalo estar reto, te dá uma ideia de quão o cavalo está se usando e se ele está se usando, né? Se ele está com o posterior debaixo da massa. Então, essa ideia de focar em melhorar a condução entre um salto e outro nos remete muito ao adestramento, que é uma das coisas que eu gosto de trabalhar. É uma das 3 pirâmides que eu gosto de trabalhar, né? Dentro da metodologia que eu uso com os meus cavalos, e dá muito certo, existem 3 pirâmides: a pirâmide do adestramento tradicional, a pirâmide do salto, né, que seria o ritmo, o traçado e o equilíbrio, que também é um dos tópicos,
e a pirâmide do processo de aprendizagem, que é transformar o impossível no possível, o possível no fácil e o fácil no sofisticado. Ou seja, não adianta a gente querer que um cavalo que não sabe fazer certo movimento, ou um aluno que não sabe trotar elevado, não sabe galopar, faça tudo perfeito. É mais importante que o cavalo faça um pouquinho do movimento que você está pedindo, do que ele fazer totalmente sofisticado. E aí acaba que entra nesse processo e entra nesse ciclo vicioso, né? Esse ciclo que não acaba mais, que faz com que você consiga chegar no seu objetivo final, né? Que é saltar e ter um bom rendimento em pista. Então, essa parte de um salto para o outro, focando muito no adestramento, é muito interessante a gente trabalhar, porque vai te facilitar subir de categoria. Ou seja, se você pula 1 metro, quer pular 1,10 m, e você está sempre preocupado com o salto, com a altura, isso só vai fazer você regredir, porque você não vai estar prestando atenção nas outras coisas. É o que muitas vezes eu falo. Às vezes você erra a sua distância, não porque você simplesmente errou, mas porque uma curva não foi tão boa, porque o seu ritmo não estava muito bom, seu equilíbrio não estava muito legal. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Zé. Sejam muito bem-vindos. Então, esse equilíbrio, né? Essa parte do adestramento que é muito legal. E eu vejo que as pessoas estão perdendo isso, sabe? E eu não quero falar assim, não vamos julgar treinamento de outras pessoas. Aí o Túlio sabe muito bem disso também. O Túlio tem uma base super boa, já vi montar aqui, já montou com a gente tudo, e eu vi ele, né? E ele faz muito bem isso. Ele trabalha muito bem os cavalos dele são bem equitados. Por quê? E por que ele consegue ter um bom rendimento em pista? Porque o adestramento dele está muito bom. E é isso que eu gosto de focar nas aulas, em tudo, né? Eu estava assistindo uns vídeos esse tempo para trás do Cian O'Connor, que é um cavaleiro irlandês. E ele estava comentando no vídeo qual que é o básico do cavalo. É o cavalo ir para frente e vir para trás sem resistir às suas ajudas. Ou seja, sem resistir às suas ajudas de mão, de perna e etc. Né? Olha lá o Túlio falando, ó. A condução deve estar em ordem e a altura acaba virando consequência. Exatamente. Porque tudo é consequência da condução que você tem do seu salto, da condução que você tem do seu cavalo, né? Um cavalo bem equitado, ele vai servir para basicamente 99,9% das pessoas, né? E a gente não fala assim, esse cavalo é muito bom, esse cavalo ele é de grande prêmio. Não, o cavalo ali, se o máximo dele é saltar 1,20 m, a gente tem que explorar o máximo que a gente pode daquele cavalo no 1,20 m. Então vamos fazer ele ser o melhor cavalo de 1,20 m. Como? Trabalhando a base, trabalhando adestramento, trabalhando a cadência, trabalhando o equilíbrio, sempre focando na base, né? Porque uma base vai construir e vai fazer você chegar aonde você quer, né? E outra coisa, as pessoas, elas querem chegar muito rápido, elas querem saltar alto muito rápido, quer chegar num grande prêmio muito rápido, e aí o que acontece? A base dela, ela fica menor. E uma base menor, ela constrói um prédio menor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente for pegar um prédio alto, se ele não tiver uma base do solo para baixo grande, ele vai cair. Então não adianta você querer subir com o seu prédio o mais alto possível se essa base não tiver boa, entendeu? Então vamos supor,
eu tenho uma base pequena e eu vou subindo de categoria, eu quero chegar aqui 1,50 m, mas minha base está pequena. Imagina um prédio dessa forma. O prédio uma hora vai cair. Ele não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Agora imagina a gente trabalhou 5, 6 anos numa base de um cavalo ou de um cavaleiro, de um aluno e tudo mais. Se você pega essa base, né, que fica para baixo do prédio, quanto maior a base, para quem não sabe, mais ou menos, né, eu estava até conversando com um cara que trabalha lá na Hípica, né, e ele falou, e eu virei para ele e falei assim, tem um eucalipto ali, eu quero fazer uma mesa tal, quanto que tem que ficar para baixo? Ele virou para mim e falou assim, ô Bruno, tem que ficar pelo menos 2/3 do tamanho do eucalipto para baixo, para o solo. Para quê? Para não cair. Então esse 2/3 é 1/3 aqui em cima. Agora imagina essa base aqui que você tem que ter para você chegar a ser um cavaleiro de grande prêmio ou para você chegar a fazer um cavalo de grande prêmio. Essa sua base tem que ser enorme. Então isso que eu gosto de frisar bastante, e isso faz parte do sistema de treinamento que a gente usa aqui e que muitas pessoas também usam, né? Que seria o adestramento. E eu citei mais um outro tópico aqui, que seria a nossa pirâmide de salto, né? O que é essa pirâmide de salto? Ela é basicamente um resumo dessa pirâmide do adestramento, né? Então a gente tem a base ritmo, no meio o traçado e depois o equilíbrio. Se você pegar as duas pirâmides e começar a ligar uma com a outra, vocês vão perceber que elas estão bem ligadas, uma pirâmide com a outra, né? Mas eu fiz essa pirâmide do salto e essa ordem em específico para ajudar as pessoas a entenderem o que fazer dentro de um percurso, independentemente da altura que ela esteja saltando. O que vai mudar? Vai mudar a velocidade do galope e só. Porque conforme for aumentando a altura, você vai precisar ter um galope um pouco mais amplo, vai precisar cobrir a largura, as linhas vão ficando um pouquinho mais largas, né? E isso tudo vai afetando um pouquinho da amplitude do galope do seu cavalo, né? Então o ritmo, a cadência, ela tem que ser um pouco mais ampla, mas isso não difere das outras categorias, né? Então assim, boa noite pessoal, boa noite Ayla, boa noite Lene, boa noite aí todo mundo, Antônio, sejam bem-vindos. Então, só para não perder a linha de raciocínio, vamos pensar. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra num percurso, o que é? Colocar um bom galope. Pensa num percurso de tempo ideal. Coloca um bom galope. 350 metros por minuto, 400 metros por minuto, que seja. A segunda coisa é fazer a curva para um salto. Ou seja, é o traçado, é como que você vai fazer para chegar no salto. E a terceira coisa é o equilíbrio. Só que tudo isso, gente, roda e vai girando muito, e isso roda, tipo, tudo acontece muito rápido e você não tem tempo de pensar e vai acontecendo e acaba se tornando feeling, né? Você acaba ficando pronto para tomar aquela atitude em certo momento. Então vamos supor, eu estou saltando, saltei o primeiro obstáculo, aí eu tenho uma curva bem grande, um intervalo para ir para o outro. Primeira coisa que eu faço, ritmo, de novo. Segunda, traçado, como que eu vou chegar para aquele salto. E terceiro, equilíbrio. É muito simples. Isso vai ajudar vocês a perceberem que não existe fórmula mágica, não existe muita dificuldade. Às vezes as pessoas elas querem complicar aquilo que é simples, né? Então, boa noite Roberta, tudo bem? Então, você não precisa complicar aquilo que é simples.
quanto mais a gente conseguir descomplicar, mais fácil vai ser para você atingir o seu objetivo. Mais fácil vai ser para você mudar de categoria. Mais fácil vai ser tudo, entendeu? Boa noite, Renan, Esquilicô. Galera, quem não conhece, procura aí no Instagram, @Esquilicô. A gente usa os produtos lá na Hípica, usa os produtos, eu uso os produtos lá no Manege também, onde eu trabalho. São produtos de alta qualidade, escova para cavalo, escova premium, pá, tudo que vocês imaginarem para o manejo do seu aras, da sua hípica, para o manejo dos seus cavalos, tem lá, vá lá, fala com ele, top demais. Boa noite, Merielle, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Vou fazer um repasse geral aqui para o pessoal que entrou agora. A gente está falando então como que a gente pode melhorar, o nosso rendimento dentro de um percurso. Boa noite, Vaguinho, tudo certo? Amanhã eu vou treinar um percurso. Amanhã eu vou fazer um percurso pequeno com os cavalos, tá? Não vai ser um percurso grande. Já planejei a minha semana para isso, certo? Então, eu contei aqui uma historinha do Kean O'Connor, que ele fala aqui que o cavalo tem que ir para frente e para trás sem resistir às suas ajudas, ou seja, sem resistir à sua ajuda de perna, de mão e tudo mais. E hoje a gente fez um trabalho com isso, de vara no chão, né? Só para complementar um pouquinho da sua pergunta, onde eu coloquei 13,5 metros e depois mais 12,5 metros para essa vara. Então a gente dava 3 lances mais amplos e 3 lances mais curtos. Isso eu treinei os cavalos lá do CL. Lá no Manege já treinei uma outra coisa, já treinamos um pouquinho das voltas para trás, que também tem bastante percurso, e treinamos um pouco mais da cadência. Então, em vez de fazer esse vai e volta, a gente fazia uns 4 lances bem cadenciados de uma vara para outra. Tudo para melhorar o seu rendimento dentro de um percurso. E amanhã a gente vai saltar basicamente a mesma coisa, tanto num lugar quanto no outro. Inclusive, se vocês quiserem, amanhã também vou postar aqui nos stories um pouquinho do treino, um pouquinho de como que a gente vai fazer, e eu vou explicando para vocês. Boa noite, Dri, boa noite, Débora. Então, para a gente poder finalizar aqui o papo, eu sei que foi uma live bem curta, mas a ideia aqui não é passar, não é estender muito, e sim focar bem nessa parte da base, explicar para vocês o quão importante é você ter uma base sólida na equitação. Eu acredito que em qualquer coisa, o Vaguinho tá aí também, pode falar pra gente, o Nino também, o Lucas, que inclusive domou uma égua que a gente tá lá, a Carnala, espetacular a doma dele, né? Quão importante uma base é para você conseguir evoluir, né? Então, quanto maior for a sua base, maior vai ser o seu prédio, mais longe você vai chegar. Quanto menor for a sua base, você vai chegar aqui num prédio gigantesco e pode correr o risco do prédio cair, né? Que é a mesma coisa do cavalo. Você vai chegar a certo nível que você vai ter muitas dificuldades porque a sua base não foi bem formada, né? Você não se aprofundou em focar na base, né? Então, essa ideia da base vai te ajudar no adestramento, vai te ajudar a trabalhar entre um salto e outro, e vai te ajudar muito a trabalhar os 3 principais pontos que eu sempre falo: ritmo, traçado e equilíbrio. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém tem uma pergunta para fazer? Se vocês quiserem, podem fazer a pergunta aqui. Também pode fazer uma pergunta para mim lá na minha DM. Tem gente aqui que eu já conheço. Boa noite, Camila, tudo bem?
Tem gente aqui que eu já conheço, tem um pessoal novo também que eu conheço pela internet, que a gente se fala pelas DMs, já tiro algumas dúvidas com vocês. Vocês sabem que eu sou bem prestativo, tudo que vocês precisarem podem vir falar comigo. E queria frisar que isso é uma opinião minha, isso é um método que eu uso, é um método que está mais de ensino que eu uso com os meus cavalos, com os meus alunos, né? Quem tomou aula comigo aí sabe que eu sou bem detalhista, sou bem, não diria chato, né? Mas gosto das coisas direito, gosto que vocês aprendam e eu gosto que vocês se tornem independentes, né? Não adianta você tomar aula comigo, eu ser o professor e você ser dependente do que eu te falo para sempre, né? Por isso que a gente está criando aí a nossa consultoria online, são aulas online, aulas comigo aqui pela internet, eu passo exercício, vocês fazem tudo e vai desmamando com o tempo para vocês se tornarem cada vez mais independentes, saberem o que estão fazendo, saberem quando e o porquê estão fazendo aquele exercício. Turminha, então foi isso. Brigadão por terem entrado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar na DM. E amanhã eu vou postar aí o treino de amanhã nos stories e fiquem ligados aí que vamos fazer mais lives como essa, tá? São lives curtas, mas pra gente poder ficar um pouquinho mais perto, conhecer um pouco mais de vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, da minha metodologia. Eu espero ter ajudado de alguma forma você e a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau.